Bom dia, pessoal. Então, continuando com o tema de trabalho virtual, né, usando o método da energia potencial, eu vou apresentar a resolução desses dois problemas. Né? Eu coloquei os problemas, o 11.38 e 11.56, que são da lição 12 do livro, o livro que a gente segue. E eu coloquei eles sem números, né? Aqui. Assim, números, vocês vão lá no problema, é um problema que está no slide do sistema acadêmico também. Coloquem os números e façam as contas finais. Né? Eu apenas vou apresentar como a gente desenvolve o raciocínio das equações. Né? Por exemplo, no problema 11.38, esse aqui é uma roda, qualquer, metálica, pode ser. Então, tem uma barra que está amarrada, essa barra está fixa aqui no centro da roda através de um pino, essa barra aqui, de comprimento L, e essa barra é o peso, né? Ela pesa, de forma tal que ela tende a girar essa roda assim, né? Aqui está a roda, ela tende a girar a roda nesse sentido, né? Porque ela vai tender a cair pelo próprio peso dela. Só que tem uma mola aqui que está segurando essa barra, né? Essa mola está, né? Okay? À medida que essa barra se enrola na roda, à medida que a barra vai caindo e essa roda vai girando para cá, então essa mola ela vai enrolando aqui e ela vai esticando. Tá? Então você vai ter um equilíbrio de forças aí, e para um ângulo θ você chega à situação do equilíbrio. Né? Estão pedindo determinar esse ângulo θ, sendo que o comprimento da barra, o raio dessa roda e a constante K são valores conhecidos. Né? Então, vamos fazer esse problema. Vou apresentar para vocês esse problema usando energia potencial e depois eu vou discutir isso aqui. Né? Okay? Então, esse é um problema que se pode aplicar o método da energia potencial, porque as forças que fazem trabalho nesse problema são forças conservativas. Né? Ok? Você tem aqui a força elástica e a força que age aqui nesse ponto. A força elástica, ela age para cá porque essa mola está esticada, né? E também temos o peso dessa barra. O peso da barra, ela age sempre no centro da barra, né? Okay? São as únicas duas forças que fazem trabalho virtual aí. Como elas são conservativas, a gente pode usar o método da energia potencial, que consiste em construir a energia potencial do sistema, tirar a primeira derivada para achar o extremo dessa função, ou seja, a posição de máximo, mínimo, o ponto de equilíbrio em geral, e depois, com a segunda derivada, determinar ou analisar a estabilidade. Ok? Então, como a gente tem aqui as duas forças conservativas clássicas de sempre, a força elástica e a força de gravidade, você vai ter que a energia potencial são esses dois termos, né? Okay? E agora construir essa função. Bom, para a gente construir a expressão para a energia potencial gravitacional, você precisa de escolher uma referência e eu vou escolher esse aqui como minha referência. Okay? A gente sempre escolhe uma referência. Para qualquer energia potencial, a gente tem que escolher uma referência, só que no caso da energia potencial elástica, a gente considera a referência sempre como sendo a mola relaxada. Okay? Então, a referência vai ser essa para mim, logo a energia potencial vai ser, gravitacional, vai ser o peso da barra vezes a distância que está o ponto onde o peso age em relação à referência. Ou seja, essa distância aqui que eu vou chamar de Y. Ok? E aqui o sinal da energia potencial é positivo porque o ponto está acima da referência. Logo, é uma energia potencial positiva. Ok? Escrever. A melhor seria mais WY. Agora, a energia potencial elástica, ela sempre é positiva. A gente está sempre considerando que a energia potencial é positiva
e ela é em relação à posição de equilíbrio, né? Se você tem uma mola na posição de equilíbrio, estica ela, você tem uma energia potencial positiva, se comprime também, né? E sempre igual ao meio K vezes o tanto que essa mola se deformou. O que é deformação? Deformação da mola em relação à posição de equilíbrio, né? Então, o problema fala o seguinte: quando essa barra está na vertical, θ igual a 0 graus, essa mola está relaxada. Ela se desenrola de toda essa roda aqui e fica relaxada. Logo, quando você tem aqui um ângulo θ, ela está esticada. Essa deformação é o tanto que essa mola se esticou, né? Como a gente pode determinar isso, né? Bom, facilmente. O tanto que essa mola se esticou é o tanto que essa distância aqui andou, né? Imagina quando isso está na vertical e a mola está aqui. Quando você desce essa barra do ângulo θ, essa distância anda uma distância aqui determinada. Esse ponto anda uma distância determinada. E esse é o tanto que essa mola se esticou. A gente pode calcular essa distância, seria essa distância aqui, se a gente conhece esse ângulo facilmente como o raio vezes θ, né? É uma equação que a gente conhece muito bem de física 1, né? E de matemática também, né? Essa distância, que esse arco vai ser igual ao raio da roda vezes θ. Então, a gente vai ter que a deformação que sofre essa mola aqui seria Rθ, e tem que levar ao quadrado para a energia potencial. Pronto, o problema já está praticamente resolvido, né? Apenas a gente tem que escrever essa energia potencial aqui em função de θ. E não é difícil, porque se ele escrever essa distância em função de θ, aqui esse é o ângulo θ, essa distância seria igual a essa distância, logo seria o comprimento da barra sobre 2 cosseno θ, então é W, L sobre 2 cosseno θ, mais meio K θ quadrado. Aqui está a nossa função de θ, né? Uma vez que você tem a função construída, é apenas derivar dv de θ vai ser igual. Agora a gente deriva aqui, fica meio W L sobre 2 seno θ. E agora a gente deriva aqui. Como que isso deriva? Repare que é uma função composta, né? Esse 2D se cancela com esse 2, fica mais K, fica R θ. R quadrado. Porque o R não deriva. Se aqui sai um R quadrado, fica θ quadrado. Seria a derivada de θ quadrado. É uma derivada simples, né? Agora, o valor de θ está de equilíbrio onde essa função seja igual a zero. A condição de equilíbrio. Bom, aqui você tem dois pontos de equilíbrio, duas possibilidades para o equilíbrio. Primeiro, onde θ seja igual a zero, você tem que essa equação é igual a zero. Porque o seno de zero é igual a zero, e aqui seria zero. Logo, essa é uma posição de equilíbrio. Ou seja, você tem uma posição de equilíbrio quando essa barra está na vertical. A outra posição de equilíbrio está quando isso aqui é igual a zero. Ou seja, quando W é sobre 2 seno θ é igual a K R quadrado θ. E como a gente isola θ dessa equação? Bom, é muito difícil, porque aqui você tem o seno do ângulo, o seno de θ, aqui você tem um ângulo. A gente só pode resolver a equação de forma numérica. Ou seja, é o ponto onde o seno é igual a uma função linear, né? A função seno ela é assim. E essa função aqui, ela seria dessa forma, né? Uma função que é uma linha reta em função de θ. Ok? Então, onde o seno se iguala a essa função linear, nesse ponto aqui, é o ponto de equilíbrio. Tá? Então, quem quiser fazer isso, quem sabe tiver habilidades de programação, pode usar um código de computação e resolver essa equação, dando os valores de W, L, K e L. Tem outro ponto aqui onde θ é igual a zero, e esse ponto determinamos, né? Determinar esse ponto onde essas funções se cortam
que é um ponto que está por volta dos 40 graus, né? Não sei, vamos chamar de θ zero. E pronto, a gente tem os dois pontos de equilíbrio, né? Façam a conta aí para esse ponto. Okay? E como a gente agora analisa a estabilidade, esse ponto são um equilíbrio estável, instável ou neutro. Então, a gente faz a segunda derivada, né? Eu vou deixar para vocês fazerem isso aí. Ou seja, a gente calcula a segunda derivada dessa equação aqui. Tá? E depois avalia na segunda derivada os dois pontos. Tá? Você vai ter uma expressão aqui e avalia esse ponto na segunda derivada e esse ponto na segunda derivada. Quando você avalia esse ponto, se a segunda derivada for maior que zero, então é o mínimo. Se for menor que zero, é o máximo. E se essa segunda derivada dá igual a zero, é um ponto neutro. Ok? Beleza? Aí eu vou deixar, é muito fácil de derivar isso aqui, né? Evidentemente. Eu não vou fazer essa conta aí, vou deixar para vocês fazerem, né? Ok? Mas para já, a gente pode ver algumas coisas. Por exemplo, nesse ponto aqui, do equilíbrio, quando a barra está na vertical e a mola está relaxada, é um ponto de equilíbrio estável, né? Porque a mola está relaxada, né? Basta que você separe um pouquinho essa barra da vertical, você vai esticar um pouquinho a mola. Se você larga o sistema, a barra vai voltar à vertical, porque essa mola ela vai tender de novo à posição de equilíbrio. Claro, tem que haver uma condição, né? E a condição é que esse peso tem que cumprir uma relação envolvendo o comprimento da barra e a constante elástica da mola. Eu vou deixar para vocês analisar esse problema, vocês por sua conta, né? Então, vou deixar esses pontos aqui. Θ igual a zero. E θ igual a θ zero, onde θ zero é aquele θ para o qual essa equação se satisfaz, e deixo para vocês analisar esse problema. Beleza? Ok? Então, vamos ao segundo problema. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Vamos ao segundo problema. No segundo problema, a gente tem uma barra que ela está fixa. Há um pino aqui, é um pino exatamente, a barra está fixa. Essa barra ela pode girar, porque aqui tem uma rotação livre. Só que ela está agarrada aqui nesse ponto por essa mola que está fixa aqui na parede, né? Okay? E essa barra, ela cai um ângulo θ, né? Tem um ângulo para o qual ela está em equilíbrio. Você tem um equilíbrio entre o peso da barra, que é uma força que age aqui na vertical, e a constante, e a força elástica que age sobre a barra devido a essa mola. A força elástica. De novo, a gente tem aí duas forças fazendo trabalho virtual que são conservativas e a gente pode aplicar a energia potencial, né? Aqui tem outras forças, lembra, né? O pino faz força sobre a estrutura. Todas essas forças não fazem trabalho virtual porque elas agem sobre um ponto que está fixo. Tá? E de novo, agora, a nossa energia potencial seria a gravitacional mais a elástica. Ok? Bom, a energia potencial gravitacional, de novo, você tem que escolher uma referência. Eu vou escolher, por exemplo, como referência essa linha aqui. Essa vai ser minha referência de energia potencial zero. Logo, a energia potencial gravitacional seria o peso da barra vezes essa distância aqui. Desculpa. Essa distância, y. E é positiva, o ponto está acima da referência. Então, a energia potencial gravitacional é positiva. E a energia potencial elástica seria mais o meio a constante elástica, vezes o tanto que essa mola se estica quando a barra se desvia um ângulo θ da vertical. Vamos chamar isso aqui de x². E esse x é quanto? Olha só.
se a barra estiver na vertical, a mola está relaxada. Se agora você leva essa barra a um ângulo θ, o tanto que essa mola se estica vai ser igual a essa distância aqui. Certo? É fácil ver isso aí, né? Esse aqui seria o x. Quanto essa mola se deformou? Eu uso da W, y é essa distância. Se o comprimento da barra é igual a L, que vale A mais B, eu vou deixar como L. Essa distância seria L sobre 2, tá? Aqui é igual a A mais B. L sobre 2, cosseno θ, né? Seria essa distância que é o ângulo, o lado adjacente ao ângulo. Então, cosseno aqui, mais o meio K. E essa distância x aqui seria A seno θ, né? Ao quadrado. Tá? Ou seja, se A é um dado do problema. No problema, esse A é dado, né? É o ponto onde você fixa essa mola, ok? O ponto da barra onde você fixa essa mola, a distância ao ponto do pino. Pronto, agora essa é a função. O que a gente tem que fazer é simplesmente tomar a primeira derivada, isso dá menos W, L sobre 2, seno θ. Agora, como deriva isso aqui, esse 2D se cancela com esse, fica mais K, A. Eu vou escrever aqui para a derivada em relação a θ, fica menos W, sobre 2, seno θ. Agora, mais esse 2D se cancela, fica K, A, seno θ. Agora, a derivada do argumento vai ser igual aqui a quadrado. A cosseno θ. Ok? Beleza? E onde é igual a zero? Onde seja igual a zero, você tem aí o ponto de equilíbrio, né? A gente pode tirar esse seno θ em evidência e a equação fica seno θ menos W L sobre 2 mais K quadrado cosseno θ é igual a zero. Né? E essa igualdade a zero, isso é igual a zero, se isso é igual a zero, ou isso é igual a zero, os dois são iguais a zero, né? Então, a primeira condição, seno θ é igual a zero, implica que θ é igual a zero. Ou seja, esse é o primeiro ponto de equilíbrio. Se θ é igual a zero, você tem uma posição de equilíbrio. Essa barra está na vertical, né? Ok? E isso aqui seria um equilíbrio estável ou instável? Seria um equilíbrio estável, né? Porque na vertical essa mola está relaxada. Se você tenta mover essa barra um pouquinho dessa posição, a mola vai se esticar e ela vai tender a voltar à posição de equilíbrio. Logo, um equilíbrio estável, né? Reparem que nas duas posições, se ela está aqui na posição vertical e você move para cá, a mola vai se comprimir e ela vai tender à posição de equilíbrio. Se você desvia um pouquinho para a direita, a mola vai esticar e ela vai tender à posição de equilíbrio. Logo, isso aqui deve ser um equilíbrio estável, né? Mas você tem que provar, né? Faça a segunda derivada disso aqui e avalie esse ponto que é igual a zero para ver se é um equilíbrio estável realmente. E agora, essa é a outra condição. Se isso é igual a zero, ou seja, se o cosseno θ é igual a W, L sobre 2K a quadrado. Ou seja, o outro ponto é onde θ seja igual a arco cosseno disso aqui, né? E isso aqui deve ser um equilíbrio estável, né? Porque nessa posição, esse é um ponto de equilíbrio. Façam a conta, colocam o valor de W, de E, de K, de A. Façam a conta. Nessa posição, essa mola está esticada. Ou seja, é um ponto de equilíbrio estável. É um ponto onde, se você desvia a barra um pouquinho dessa posição, ela vai cair. Se você desvia um pouquinho para cá, ela vai tender a subir para um ponto de equilíbrio estável, né? Ou seja, mais ou menos, se você faz um gráfico em função de θ, do equilíbrio dessa barra, você vai ter um equilíbrio estável em θ igual a zero, e você vai ter um equilíbrio instável aqui nesse ponto, vamos chamar de θ0,
um equilíbrio instável, né? Okay? Então, igual a zero aqui é estável, qualquer desviação tende ao ponto de equilíbrio, porque tem um mínimo a energia potencial, e no ponto, esse θ, que é um ponto onde a mola está esticada, é instável. Você desvia um pouquinho e ele vai, ou a barra cai, o θ aumenta completamente, ou ele volta para o ponto de equilíbrio estável, né? Okay? Mas eu vou deixar para vocês fazerem, simplesmente calcular a segunda derivada e avaliar nesse valor esses dois pontos e ver o sinal que dá a segunda derivada. Ok? Beleza? Então, é isso aí, gente. Né? Era a discussão. Hoje era essa discussão. Vou deixar para vocês fazer as contas e analisar esses pontos aí, cada um por separado. Ok? Então, perguntas, dúvidas? Quem tiver pergunta depois, pode mandar pelos canais aí que a gente tem disponíveis. Então, muito obrigado. E bom dia. Fiquem à vontade.